Eu posso desenhar um projeto de lei e apresentar. Então, eu acho que isso falta na gente enquanto educação política, Sim. porque a gente erraria menos nas escolhas dos nossos representantes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso BAL Talks, o nosso podcast do Colégio BAL Bilingual Education. Hoje temos uma convidada super especial, a Gabi Sabino. Juntamente conosco estará o Matheus, que é nosso aluno da segunda série do ensino médio, para nos acompanhar e também fazer algumas perguntas e tirar dúvidas com a Gabi. Seja bem-vinda, Gabi. Imagina, gente, muito obrigada. Eu estou muito feliz pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Nós sabemos que você é uma pessoa super ocupada. Imagina. Né? Tem várias atividades, por isso que você está aqui conosco, porque nós queremos saber tudo da sua vida, né? E para a gente é um prazer tê-la aqui. Vamos lá? Vamos fazer. Bom, eu não vou fazer um podcast com perguntinhas, né? A gente quer fazer mais uma troca, uma coisa mais tranquila com você, Gabi. Claro. Então, eu quero que você compartilhe. 30 anos, já tem uma vasta experiência aí no mercado de futebol, que a gente ficou sabendo também, da área política, né? E aí, compartilha com a gente como é que você começou no futebol. Vamos começar pelo futebol. Que você começou bem novinha, foi lá pra Lusa, como é que foi isso? Tá certo. Gente, como o tempo passa rápido, né? Eu era o Matheus ontem. Juro pra vocês que ontem eu tava no segundo ano do ensino médio pensando o que eu ia fazer da minha vida. E, de repente, 30 anos e as coisas passam. Mas não é só minha vida que é corrida, não, viu? A vida tá correndo tá muito, corrida. Né? Então, eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. Primeiro porque eu acredito muito nessa integração de novas tecnologias, novos formatos por meio da educação. Eu estudei jornalismo na faculdade e, conectando com o futebol, eu escolhi o jornalismo por conta do futebol. Eu queria ser jornalista esportiva. Eu achei que eu ia viver minha vida beirando gramados, fazendo reportagens sobre o futebol. E tudo isso por conta da Portuguesa. Eu torço para a Portuguesa de Desportos, a nossa Lusa. Então, eu espero que várias das pessoas que estejam nos ouvindo agora se conectem, porque eu estou num resgate dos torcedores lusitanos por aí. E por conta da Portuguesa, eu escolhi o jornalismo. A gente até brinca na torcida da Portuguesa que tem vários jornalistas. E que é por conta da nossa angústia de não ver nos noticiários boas notícias sobre a Portuguesa. E todo mundo foi se formar em jornalismo. Eu tenho muitos bons jornalistas na torcida da Portuguesa. E eu comecei no estádio muito cedo, muito novinha, 5 anos. E o estádio do Canindé é parte da minha identidade, sabe? Quando você pensa em infância, você tem aqueles lugares muito específicos que guardaram na memória. O Canindé é um desses lugares. Seu pai, sua mãe, a família toda aí? Eu não tenho as lembranças muito nítidas, mas era algo que eu fazia muito com meu pai e com meu avô. Meus avós paternos vieram de Portugal. Meu avô veio da Guarda, minha avó veio de Mira. E os meus avós maternos são do Nordeste, são da Bahia. Aquela típica história do brasileiro. Sim, aquela mistura. Aquela coisa. E eu era muito próxima do meu avô. Fui a única neta que realmente gostou de futebol. Eu tenho 2 primos por parte de pai mais velhos, mas não se interessaram muito. E eu era a que vestia a camisa. Eu tenho várias fotos minhas pequenininhas, segurando bola, beijando camisa, indo pro estádio. A gente não tinha iPhone, essas coisas, né, pra ter mais imagens. Mas parte da minha identidade tem muito a ver com a torcida da Portuguesa. Uhum. Então, eu fiz amigos, que são amigos meus até hoje. Os amigos do meu pai me viram crescer. Mas nunca foi algo ligado ao futebol enquanto profissão. Era algo para fazer no final de semana. Era algo para estar com meu avô, com meu pai. Era algo que eu trazia de volta para a escola, porque eu adorava ir com a camisa da Portuguesa para a escola. Mas jogar futebol, essas coisas, você... Eu gostava muito da parte de educação física na escola, porque todo mundo gosta, né? A maior parte acha muito legal. Mas eu nunca joguei futebol, não. Eu fazia natação nessa época. Seu esporte era natação. Então. Era natação. E eu acho que o esporte é uma baita ferramenta de transformação social em vários lugares, assim, né? De combate à desigualdade, mas também de questão cognitiva, questão social, aprender a jogar em time, disciplina. Eu acho o esporte muito importante. Para mim, a natação foi muito importante também nessa fase, assim. Eu nadei dos 5 aos 13. E todo dia, competir e tal. Então, para mim foi importante, mas o futebol não estava nesse lugar. Uhum. Era mais um lugar mesmo de família. Não tem a macarronada do domingo? Sim. Era aí Os finais de semana de vocês era na Portuguesa.
E o meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta nesse sentido. Ele me levava de caravana, eu ia no ônibus, ele deixava eu ficar no meio da torcida. Tem até algumas coisas que eu falo, pai, como que você deixava isso acontecer? Graças a Deus deu tudo certo, mas assim, poderia ter dado muito errado. Mas é uma família, coisas. né? Quando a gente fala assim de torcida, acaba sendo uma família, não é? As pessoas se respeitam, acaba. se ajudam. E eu acho que a torcida da Portuguesa, e aí puxando um pouco a sardinha pro nosso lado, tem muito essa questão de comunidade. A maioria dos avós, dos bisavós, dos pais vieram de Portugal ou tem alguma ligação. Então, a gente, lá no Canindé, tem um restaurante que se chama Taberna. As pessoas se reuniam lá e era tudo uma grande família mesmo. Então, eu ia... Às vezes, eu não entendia muito bem de futebol, né? Obviamente, 6 anos, eu sei lá o que era um impedimento. Mas eu gostava de estar ali pela experiência. E aí, ali, como a Portuguesa começou essa ligação mais forte com o futebol, só que já no meu 7º ano de Prefeitura de São Paulo, que eu fui entender o quanto de gestão e de profissional, de fato, existia dentro do futebol. Era uma coisa muito de arquibancada. Não era algo, vou seguir alguma carreira na gestão esportiva sem ser o jornalismo. Eu já tinha migrado ali, porque isso acontece também, né? Às vezes a gente escolhe a profissão, igual o Matheus vai escolher daqui a pouco, com a cabeça que a gente tem quase na fase adulta, e aí a vida vai mudando, a gente vai tendo outras experiências, os gostos vão mudando, os círculos sociais, e eu fui tendo outras experiências que colocaram o futebol num lugar muito de hobby, de paixão, não de profissão, posso fazer isso pra minha vida. Então foi muito depois que eu comecei a olhar pro futebol assim, opa, acho que dá pra ocupar um outro espaço enquanto mulher, jovem, que é um super luta. desafio, né? Falando de mulher ainda, né? Pois é, e é um dado que eu não tinha, assim, quando eu assumi uma diretoria de relações institucionais na Portuguesa em 2021, para cuidar especificamente da regularização do estádio da Portuguesa. E isso por causa de um conhecimento que a minha última fase na prefeitura foi na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Eu não sou arquiteta nem urbanista, mas eu sou muito curiosa. E aí eu pós-graduei em gestão pública depois por esse interesse, por ver o quanto as políticas públicas bem feitas impactam a vida das pessoas. E aí eu fui chamada pelo presidente para assumir essa diretoria, o que foi um baita desafio, eu não fazia a menor ideia. Ninguém da minha família tinha sido conselheiro, assim, era um universo completamente novo. Você sair da arquibancada para ir para a diretoria é uma coisa diferente, assim. E isso surgiu como? Numa troca? De repente, num almoço? Você falou o seu interesse e te chamaram? Nessa minha parte curiosa, eu comecei a estudar a parte do estádio da Portuguesa, porque a gente ia para leilão mais uma vez. Tá. E o estádio já tinha ido para leilão, acho que 2 vezes, tinha dado vazio, ia pela 3ª vez. Eu falei, meu Deus, eu preciso pelo menos entender. Agora que eu sei um pouco mais de gestão pública e tal, deixa eu entender o estádio. E quando eu li os processos, eu li todos os processos, eu falei, peraí, tem uma brecha aqui, a gente pode entrar com um novo processo. Eu não conhecia o presidente da Portuguesa, que é o Castanheira, que ainda é nosso presidente, agora SAF, mas da associação. E aí eu falei, fui acionando os amigos do meu pai, preciso chegar no presidente, acho que eu posso ajudar. Olha que bacana. E aí sentei com ele e falei, muito prazer, eu sou a Gabi, torço para a Portuguesa e quero muito te ajudar. Eu li os processos, acho que a gente tem uma oportunidade de entrar com um novo processo, pelo menos segurar esse novo leilão. E aí ele gostou do que eu viu que tinha muita paixão pela Portuguesa e falou, você não quer vir ser diretora aqui? E eu lembro da sensação de... Eu liguei pro meu pai e chorava o meu pai, porque aquilo significava mais do que só ser diretora da Portuguesa. Era um espaço que ninguém tinha ocupado e era algo assim... Vinha muito do meu avô, eu perdi meu avô muito cedo, eu tinha 8 anos. E é uma das coisas que marcam a gente, assim, né? Então, sabe o orgulho de você ligar pro seu pai e falar... Aquela satisfação, eu vou ajudar. Como a gente chegou aqui e eu vou ser diretora da Portuguesa e eu pude propiciar para os meus pais, porque minha mãe hoje frequenta muito mais o estádio do que antes. Minha irmã acho que é a que menos frequenta, porque ela tem uma vida um pouco mais corrida. Mas ele nunca tinha entrado num gramado da Portuguesa com 50 e poucos anos. Ele não tinha entrado no vestiário. Ele não tinha tido alguns acessos. E é tão legal a gente propiciar isso para os nossos pais de volta, né? Foi uma das minhas grandes realizações enquanto diretora. Além de ajudar o time, a gente, né, conseguiu evoluir nessa parte. Depois eu saí, fui para Brasília, a gente vai chegar lá.
Mas ainda ter essa relação, saber que tem um pouquinho, sabe, Ai, da que minha maravilha. família nesse novo momento da portuguesa, pra mim foi muito legal. E aí agora eu tento unir todas as coisas, né? Tento unir a política, a gestão pública, né, o poder das políticas públicas com o esporte, porque eu acho que o esporte é algo que entra em todos os lugares. Eu acho que a gente esquece as classes sociais quando a gente está na arquibancada. Então, eu acho que tentar alinhar essas duas coisas é muito positivo. E um dado que eu acabei não falando é só 2% das mulheres são diretoras em clubes de futebol no Brasil. Na política, a gente fala que tem 17% na Câmara. Que acha que é pouco, né? E de fato é pouco, né? É pouco. Se a gente é a maior parte do eleitorado, alguma coisa já está errada. Mas no futebol são 2%. Que é nada. Nada. E às vezes a gente esquece de olhar para essa camada, né? Acho que por uma luta de muitos anos, a gente está olhando mais para isso e a gente tem que ficar muito vigilante, porque o retrocesso é muito fácil da gente dar 2 passinhos para trás. Com incentivo ao futebol feminino, que agora está dando mais retorno financeiro e tal. Mas se a gente não tem mulheres nas estruturas de decisão, nas estruturas de poder, é muito difícil a gente reestruturar a base. Então, claro que eu quero ver as meninas jogando bola e tal, mas eu quero ver as mulheres sendo na gestão do também, clube. E não à frente só dos departamentos sociais. Sim. Porque tem isso também. Com certeza. Querem colocar as mulheres sempre na parte social, né? Departamento. E, poxa, a gente entende de tudo. A gente entende de direito, a gente entende de economia, a gente entende de gestão. Então, eu acho que a gente tem um campo gigantesco ainda no esporte. E no esporte, não só no futebol. Esse é um outro treinamento que eu tô fazendo de mim mesma, assim, um desabafo aqui com vocês. Porque eu tenho conhecido outras mulheres no esporte, tenistas, lutadoras, e a gente é mais do que o país do futebol. Então, eu também tô nessa luta da gente expandir para outros esportes. Enfim, acho que eu falei bastante aí dessa parte do futebol. Não, imagina. Eu vou me empolgando. E a gente gosta bastante, né, Matheus? É, Matheus, claro. como santista que é aqui, você fala de futebol, ele já fica todo empolgado. Mas Né? eu sou feliz agora. Gabi, a sua história ela é muito incrível, né? Você passou pelo setor do futebol e pelo setor público, né? E é um grande desafio, né? Como mulher, entrar nesses dois mundos que são desafiadores. Eu queria te perguntar o que te motivou a entrar na gestão esportiva e qual foi a maior dificuldade que você enfrentou como diretora da Portuguesa? Uau, que pergunta. Porque eu fui desafiar os homens na política e no futebol. E eu acho que tem muitos desafios aí. Essa parte do futebol foi mais uma vontade mesmo, no início, de ajudar a Portuguesa. E aí, quando eu entrei enquanto diretora, eu entendia várias camadas. Porque quando a gente está na arquibancada, a gente não vê muito bem todas as nuances que existem para um clube funcionar. Para o pagamento chegar no jogador. É muito complexo. E aí eu pensei, poxa, acho que tem alguns lugares aqui que eu posso colaborar. Tentei colaborar o máximo que eu pude ali na Portuguesa com o estádio e com o futebol feminino. A gente tinha um diretor de futebol feminino lá que chama Prisco. E quem é do futebol feminino conhece, ele foi tipo uma referência. Ele lutou muitos anos para que o futebol da Portuguesa fosse referência e foi no começo. A Portuguesa foi um dos primeiros times a ter futebol feminino, o que muito me alegra, e agora a gente precisa retomar. E aí eu tive desafios mil, assim. De ser a primeira mulher em várias das reuniões. E isso, por mais que eu não seja do tipo que tem alguma insegurança de uma forma geral, eu tô num meio em que eu não consigo me sentir segura quando eu sou a única mulher da sala. E eles te davam voz? Porque também tem isso, né? Se você já se sente acolhida e se te dão voz, você vai se empoderando. Agora... Eu acho que é aí que mora a pegadinha. Porque tem vezes que eu acho que dão... Porque já pega mal eu entrar muda e sair calada da reunião, de uma forma geral, assim, a gente já presta mais atenção nisso. Então, eu tentava ficar muito atenta em quais espaços eles me davam voz. Era algo, de fato, de poder de decisão? A minha contribuição estava sendo levada a sério? Ou era só para sair da sala e falar, não, mas ela teve o espaço dela, de voz... Eu tive esse espaço de construção, acho que também porque o time precisava de um conhecimento de prefeitura de São Paulo naquela época, que não tinha outra pessoa para agregar. Então, eu acho que eu vinha com um conhecimento muito único e eu tive a abertura, de fato, do presidente de, nas primeiras reuniões, eu já estar participando, ele me escutava, me atendia. Então, eu acho que essa foi uma troca boa. Mas, por outro lado, eu via que muitos, às vezes, conselheiros, outros diretores... olhavam para mim e falavam, gente, mas o que essa menina está fazendo aqui?
E tinha algumas observações que eu fazia, e eu já contei isso algumas outras vezes, que era, eles queriam reformular o estádio. E aí queriam fazer algumas homenagens a personalidades portugueses, que foram importantes no Brasil e tal. E não tinha nenhuma mulher nos homenageados. E eu estava numa mesa, assim, vários homens, tá? Eu levantei minha mão. Gente, vocês estão querendo me dizer que nessa grande história aqui, Brasil, Portugal, não teve uma mulher que foi referência? Não existe, Não né, existe. gente? Então, ou eu posso fazer a lição de casa e sugerir outros nomes. Então, isso mostrou pra mim o quanto era importante a minha figura lá. Mas eu queria que fosse meio a meio, eu queria que fosse 30%. Eu queria que a gente tivesse mais mulheres nesse processo de decisão. E eu acho que a gente vai chegar lá se a gente se mantiver firme. E na política, e hoje a minha vida é muito entrelaçada, assim, Matheus, com essas duas coisas. Eu não consigo mais desassociar o esporte da política, porque eu entendi o poder das duas coisas integradas. Mas na política eu falo isso sem vergonha nenhuma. O meu primeiro voto eu dei numa pessoa que meu pai falou para eu votar. Eu não tinha a menor consciência da importância do voto. A menor. O que aquilo ia impactar na minha vida. E aqui a gente não tá falando de esquerda, direita, tal. Tem tudo na minha família, tem tudo. Como todas as famílias brasileiras, do Brasil, completamente. E eu acho isso ótimo, porque Sim. a democracia é isso mesmo. A gente tem que ter um pouquinho de cada um. Mas eu não tinha importância do que o meu voto ia impactar. E impacta muito. Quando eu entrei na Prefeitura de São Paulo, eu entrei num estágio que eu não queria fazer, mas era um estágio obrigatório e eu não estava conseguindo outro estágio. E eu fui estagiar na subprefeitura de Pirituba Taipas, que é aqui do nosso lado, né? Eu nasci e cresci aqui na freguesia do Ó. Então, era muito perto e, gente, eu não sabia que existia uma subprefeitura e eu tinha 20 anos. Pois é. Sabe? E é na subprefeitura que eu ligo para reclamar de um buraco, na zeladoria da praça, de algum vazamento. Eu não sabia que existia. E eu acho isso um pouco constrangedor, sabe? Porque, poxa, eu já era uma adulta, estava na faculdade. E eu fui para o meu estágio na subprefeitura, para a área de assessoria de imprensa. Até então, eu ainda queria fazer esporte. E aí, eu lembro, gente, terrível isso, mas eu contei até já pro subprefeito da época. Eu tinha um calendário, eu ia riscando os dias, falta menos um dia. Menos um dia. Pra mim era tenebroso, porque eu não entendi o que eu estava fazendo. E aí, o chefe de gabinete na época, que já me conhecia há algum tempo, ele pegou e falou assim, Gabi, vem aqui. Ele viu que eu estava angustiada, que eu vou te mostrar para quem você trabalha de verdade. Me botou num carro da subprefeitura e eu subi a Raimundo Pereira de Magalhães até o final. E aí, eu tive uma vida sempre de classe média, estudei em escola privada. A gente vive um distanciamento natural, social. Nossos pais querem o melhor, não, eles não fazem uma proteção de propósito. Sim. Na forma só de distanciar. É porque eles sabem o que acontece, eles querem o melhor pra gente, sempre. Ponto. E aí, eu fui subindo a Raimundo Pereira de Magalhães, que quem vocês conhecem, e aí a paisagem foi mudando. E aí, no que a paisagem foi mudando, eu fui falando, opa, eu tô entrando no desconhecido. Aí aquilo vai dando um negócio. E, gente, era 5 minutos. Era literalmente 5 minutos da casa dos meus pais. Assim, era pegar um lugar que subir, você nunca passou na vida. E era tão perto, e mesmo assim era tão longe. E aí a gente foi fazer uma vistoria na casa de uma senhora que tinha... E eu emociono, né, porque isso realmente mudou a minha vida, sabe? E eu tinha que entrar na casa dela, que não era uma casa. Ela montou o que ela podia em cima de um córrego. Tinham 5 crianças brincando. Eu conseguia ver o córrego passar por baixo do piso, que eram uns pedaços de madeira. O cheiro era horrível. E eu entrei lá e eu não consegui falar com ela, não consegui falar com as crianças, eu não consegui falar com ele. E eu entrei no carro da subprefeitura quieta. Porque eu fiz assim, como que pode... alguém tá sobrevivendo, porque ela não tá vivendo, sobrevivendo desse jeito. E é a realidade de milhões de pessoas na nossa cidade, no nosso país. Quando eu voltei para casa dos meus pais, eu ainda morava com os meus pais, eu abri a porta da casa deles, tava tudo no lugar. A geladeira tava cheia, minha mãe tava perguntando o que eu queria jantar, a televisão tava no lugar, a paisagem era bonita. E aí eu chorei muito. E aí meus pais, assustados, né? O que aconteceu com essa menina? Aí eu falei, eu vou trabalhar para que eu nunca mais precise ver isso. E aí eu entendi o poder da boa política,
do impacto das políticas públicas. Ali faltou saneamento, faltou habitação, faltou política de educação. E quando isso falta, a gente falhou enquanto sociedade. Sim. A gente não falhou só no prefeito, no vereador. Falhou eu, que também não sabia que aquilo existia. Eu tinha 20 anos, sabe? Aquilo mudou minha vida, eu saí do esporte, fui para políticas públicas, e aí hoje vivo esse desafio, enquanto mulher jovem, de ocupar todos os espaços, porque eu acho que a gente pode ter um olhar diferenciado para essas questões. Acho que em muitos pontos a política falhou em olhar para a questão de vulnerabilidade social mesmo. Então, a gente precisa renovar esses quadros e acho que a gente está passando por isso hoje. E é uma coisa gritante, né? Infelizmente, é muito triste e gritante. E você esperou 20 anos da sua vida para você conseguir visualizar tudo isso, né? Pois é. E aí a gente fica se perguntando, né? Como é que a gente pode trabalhar efetivamente, de forma diferente, dentro do ambiente educacional em relação aos nossos alunos? Porque o tempo todo a gente fica tentando mostrar, para eles essas diferenças, né? E eles sabem que existe, mas eles não se comovem, né? E a gente fica se perguntando como é que a gente pode trabalhar. Eu não sei se talvez as mídias sociais tragam para eles uma realidade que não é real, né? Que a gente sente muito isso, né? Eles vivem num mundo que não é real, gente. Nem todos os dias você está bem, nem todos os dias você pode ir para um restaurante. E é exatamente, as pessoas só postam coisas boas. E as coisas reais acabam não postando. E aí eles vivem num mundo que não é real e se iludindo com aquilo, né? Achando que de fato... Então, assim, eu acho maravilhoso essa parte social. E talvez essa sensibilidade feminina é que faça com que os homens acreditem que na parte social a mulher se dará melhor, né? Porque nós temos uma sensibilidade diferente dos homens. Claro, né? claro. Você visualizou lá 5 crianças em cima de um córrego, sobrevivendo daquela forma. E o que nós podemos fazer para melhorar isso? Né? Claro. E é o que a gente tem que plantar a sementinha desde pequenos para todos, para os meninos, para as meninas, para que eles entendam que eles podem fazer a diferença na sociedade, né? E eu acho isso maravilhoso. E aí você pegou o jornalismo e transformou naquilo que vai ser uma realização pessoal, não só profissional. Né? Por isso que você migrou do esporte para a política. Pois é. E agora eu faço esse reencontro. De sempre, usar né? o esporte Sempre, né? Que na verdade a política ela está em tudo na nossa sociedade, né? E a gente precisa entender aquela frase do política tá no pãozinho que a gente compra. Sim. Gente, ela é real. Ela tá em todas as possibilidades, os acessos que a gente tem. É que a gente criou um bicho-papão com a política e agora parece que a política virou entretenimento, né? Então, e aí a gente não entende que são os vereadores que estão votando o orçamento das escolas municipais. O tipo de educação que essas crianças vão ter. Se a gente tem vereadores desqualificados para isso, a gente vai ter um reflexo na educação, na saúde, na geração de emprego e renda. Então, a gente precisa aprofundar nas escolhas, porque o voto importa muito, mas eu acho que às vezes a gente não entende nem o que faz o vereador. Como se vota um projeto de lei, que a gente mesmo pode apresentar um projeto de lei. Eu posso desenhar um projeto de lei e apresentar. Então, eu acho que isso falta na gente enquanto educação política, porque a gente erraria menos nas escolhas dos nossos representantes. E não deixar eles esquecerem que eles nos representam. A representação não é de interesse pessoal, a representação é da população. E se você foi eleito por um bairro, claro, você vai ter um olhar mais específico por aquele bairro. Eu acho ótimo ter vereadores, o vereador está mais pertinho da gente, né? Deputado federal, tal, tá um pouquinho mais longe. Mas que representem todas as áreas da cidade. A gente tem um desequilíbrio hoje, inclusive, e por isso que às vezes a fatia do orçamento vai mais para um lado do que para o outro. Mas se a gente se apropriar isso, e informação é poder, então eu acho que o que vocês estão fazendo aqui já é uma forma muito inovadora de mostrar essas outras realidades. Porque quanto mais informação o ser humano tem, mais ele vai poder tomar decisões acertadas. E aí, às vezes, eu acho que eles negligenciam as informações pra gente. Aqui a gente tem um projeto bem bacana em épocas assim de eleição, porque tem sempre essa coisa, né? É direita, é esquerda, é aquela confusão toda. E aí no fim do dia, eles estão todos na mesma festa, viu, gente? Com certeza. E que bom, né? Democracia é isso, né? Você tem que expressar a sua opinião e o outro tem que respeitar, e isso faz parte, né? E só que a gente faz de forma que, por exemplo, se a família é de direita, que o aluno fala, não, meu pai é de direita, tal. Então bacana. Você vai pesquisar tudo que a esquerda fez de bom, que foi favorável, que foi negativo também, que é pra você entender, né? Que você precisa entender os dois lados.
não, a minha família é de esquerda. Então, tá bom. Então, vocês vão pesquisar tudo que a direita fez de bom, o que foi favorável, né? Para que eles entendam de fato. Porque, assim, a gente acaba se influenciando muito porque a gente escuta, né? Muito porque a gente ouve. Sim. Né? Então, assim, vamos entender, de fato, hoje a gente tem a informação, tá na palma da mão, vamos buscar a informação, vamos propor, né, para os alunos, para que eles criem a sua própria opinião, para que eles visualizem o que é bacana, o que não é bacana para ele, para a vida dele, para a sociedade, para o país que ele vive, né? Então, quando a gente trabalha dessa forma, eu acho que abre também possibilidades, né, de você conhecer efetivamente, porque senão é tudo muito engessado, né? Eu ouvi isso a minha vida inteira e é nisso que eu acredito. Não, meu bem, você pode mudar a sua opinião. E isso faz parte do seu crescimento, né? Do seu conhecimento. Então, tudo isso pra gente, eu acho que é bacana para os alunos e é bacana para os pais também entenderem que dentro sempre há político, a gente não está falando de política aqui, a gente está falando realmente de sociedade, que eu acho que é isso que move, né? Uhum. E dentro do ambiente educacional, eu tenho que mostrar isso para os meus alunos também, que faz parte. Claro. Né? E assim, Gabi, você passou, então, de esportes para política. Eu entendi, quando você deu esse insight, falou, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer aquilo que eu acredito. E aí você foi lá, se filiou a um partido e pronto? Não é bem assim que funciona. Primeiro, acho que a gente vai se entendendo enquanto ser político na sua totalidade. Assim, acho que todos nós somos, em todas as escolhas que a gente faz. Se você vai se filiar a um partido, se você vai chegar a se candidatar, aí são outras decisões. Mas a gente faz essa micropolítica todo dia nas escolhas. Você está preparando os eleitores do amanhã. Sim. Então, também é uma forma de fazer o tipo de ensino, quais são os professores. Então, eu fui me entendendo muito ligada a essa pauta de mais mulheres na política. Porque eu queria ver mais mulheres eleitas, porque eu não me enxergava no parlamento, nas câmaras. E em 2019, eu conheci um projeto que chama Vamos Juntas, e foi um projeto que impulsionava mulheres na política. Da direita à esquerda, era pluripartidário, então eu ainda não me entendia se eu era de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, tem muita coisa aí. E tem várias das políticas públicas que falam das duas coisas, né? E aí eu conheci esse projeto, fui conhecendo outras mulheres que estavam na política e mulheres que estavam conseguindo se eleger. Então eu falei, opa, elas estão conseguindo, a gente tem idades muito parecidas, né? Uma delas é a deputada Tabata, a gente tem a mesma idade, então, independente das questões ideológicas ou não, era uma mulher de 24 anos conseguindo um mandato. Eu não conseguia enxergar isso no Brasil naquela época. Então, a história foi inspirando. E aí outras mulheres foram sendo eleitas. E eu falei, opa, eu acho que esse é um espaço para mim também. Eu já estava, em 2019, eu já estava há 4 anos na Prefeitura de São Paulo. Eu já tinha entendido o poder da política pública, porque a gente não precisa de mais mulheres só eleitas. Sim. A gente precisa de mulheres secretárias, diretoras, coordenadoras, dentro das estruturas. Esses 17%... É em todos os... No Congresso. No Congresso, tá. No Congresso. Mas a gente precisa das mulheres em toda a estrutura. Sim. Porque no Legislativo, elas vão discutir as leis para a sociedade. Mas no Executivo, elas vão colocar o orçamento em prática. Então, se a gente só tiver mulheres no Legislativo, e não tiver no Executivo e não tiver no Judiciário, fica desigual essa balança, né? A gente precisa de mulheres em todas as esferas de poder. E aí eu fui me conectando com mulheres que faziam política de lugares muito diferentes. Nem todas queriam concorrer, outras estavam em outros cargos, ou apoiavam mulheres que iam ter a coragem de se eleger. E aí eu fui entendendo o poder dos partidos. A gente tem muitos partidos no Brasil. Então, que partido representa o quê? Faz sentido eu estar afiliada, não estar afiliada? E aí eu me filiei a um partido em 2021, que é quando eu decido ser candidata. Eu brinco que eu enlouqueci um pouquinho no meio do caminho, porque esse é um baita desafio. É uma decisão difícil também, né? E jovem, né? Eu tinha 27, 28, e é uma grande exposição também, porque você não entende muito bem o que você vai encarar. Eu nunca tinha tido uma amiga que tinha sido candidata. Então, é um lugar muito solitário também. Enquanto mulher, você vai procurando outras referências. E eu filiei ao partido, saio candidata, fiz uma campanha que me deixou muito orgulhosa, assim, é uma campanha que eu acredito. Fui bem votada proporcionalmente falando, eu não sei se está mais votada no meu partido na capital, fui muito bem votada aqui no meu bairro, graças a Deus. E aí, depois dessa eleição, eu falei, bom,
vou continuar, mas eu agora tinha ocupado um outro lugar, que era eleitoral, não era só no executivo, mas eu quero mais mulheres, eu quero mais meninas. Aí aquilo me deu mais combustível e depois dessa minha eleição eu falei, como que eu posso tentar ajudar mais, participar mais? Que foi quando eu escrevi meu livro. E aí, qual que foi a ideia do livro? Durante o meu processo todo de eleição, eu fui escrevendo como se fosse um diário. As dificuldades que eu passava por ser mulher, e muitas das vezes meu pai precisava me acompanhar em várias agendas, e não só meu pai, vários outros homens, precisava de mais assessor, de mais motorista, de mais gente, porque eu não me sentia segura em entrar em todos os lugares enquanto mulher. Eu fui expulsa de vários lugares por homens mais velhos. Menina, que você está fazendo aos berros. E eu não sabia muito bem como lidar com isso. Então, uma forma de colocar isso para fora foi escrevendo. E aí eu volto ao jornalismo raiz, fui escrevendo. Todo dia eu fui colocando um pouco disso. Quando eu cheguei ao fim da eleição, fiz, nossa, tem bastante coisa aqui escrita. Só que eu fiz, não, isso não vai pra frente. Eu conversando com uma amiga, ela falou, poxa, isso poderia virar um livro. Aí eu falei, caramba, talvez essa seja uma forma de ajudar outras mulheres a terem mais conhecimento. Eu não sou famosa o suficiente para as pessoas quererem ler uma biografia minha, então eu mudei o livro para um caráter muito didático. Então, no livro tem o que faz uma vereadora, o que faz uma deputada estadual, federal. Eu concorri a deputada estadual. O que faz uma senadora, o que são os poderes, o que raio faz o judiciário. E a gente tem várias esferas, né? Municipal, estadual, federal. O que é um projeto de lei? Como a gente faz política, como a Dona Maria da Brasilândia também faz política. Quando ela resolve acolher outros jovens, os vários projetos sociais. Então, o livro foi feito para meninas e meninos lerem, numa linguagem muito simples, porque um dos meus sonhos é que eles cheguem ao primeiro voto, entendendo a importância do voto, entendendo o que faz cada um dos nossos representantes. E aí a gente vai entendendo ao longo da trajetória a melhor forma de contribuir para esse mundo que às vezes parece utópico. Tudo bem, não tem problema, porque a gente precisa sonhar grande mesmo. Sim. Mas se a gente não sonhar se cada um nesse fizer lugar de igualdade... a sua parte, né? Aí eu não sei se... Aí eu acho que eu poderia fazer outra coisa da vida e não estar na política. Entendi. Acho que o sonho tem que ser grande o suficiente para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Claro, a gente vive num país muito desigual, mas que ninguém precise passar fome, que a gente tem uma educação de qualidade, saneamento básico, sabe? A gente é uma das cidades mais ricas da América do Sul e a gente não tem saneamento básico na cidade de São Paulo. Então, assim, a gente errou e a gente precisa olhar para isso e não aceitar que a gente errou. O que eu posso fazer para que isso melhore? E aí, cada um de nós pode fazer alguma coisa. Sim. Eu tô ainda entendendo, com os meus 30 anos, o que é que eu posso fazer e eu vou aceitando os desafios conforme eles vão chegando. Então, você foi direto como deputada? Eu fui candidata a deputada estadual. Você pode sair direto a qualquer... porque eu imaginei vereador, não, você não tem que seguir. Não, você não precisa seguir. Aí tem várias questões, a articulação, tal, etc. Mas você pode decidir qual você vai sair. E eu saí candidata a deputada estadual. Naquele momento fez sentido. E isso me leva para Brasília. E aí eu me mudo para Brasília em 2023 para trabalhar num ministério, para o Ministério de Portos e Aeroportos. Eu nunca tinha trabalhado no governo federal, só no municipal, eu não passei pela esfera estadual. E aí muda muito, né? Porque você está mais distante do dia a dia, dos problemas. Eu trabalhei na subprefeitura da freguesia, então, literalmente, eu passava na frente do problema. E isso faz com que a gente lide diferente com a formulação das políticas públicas, né? E aí, em Brasília, planos nacionais, ministros, articulação com o Congresso. Então, muito rico na questão de experiência. Conhecimento, né? De conhecimento. Mais distante nesse lugar, né? O nosso país é continental, imenso. Tem muitos lugares do norte que eu nunca tinha ido, que eu consegui estando em Brasília. E aí, mais uma vez, me vem a questão das mulheres. Quais ministérios as mulheres estão ocupando? Que secretarias? E eu tive o privilégio de trabalhar num ministério em que tinha uma mulher secretária executiva, 2 mulheres chefes de gabinete, mulheres em bons espaços de decisão. E depois eu fui trabalhar no Congresso Nacional, e aí coordenando uma frente parlamentar de centros urbanos,
É a única frente parlamentar que tem no Congresso que pauta centros. A presidente é uma mulher da frente também. E trabalhando na regulamentação da reforma tributária. Então, assim, aí um outro caos. Mas a gente vai vendo os pequenos avanços das mulheres, mas o quanto a gente não pode deixar de abrir espaços. Se eu cheguei nesse espaço, eu preciso abrir espaço para mais mulheres. Então, essa é uma das minhas missões também. Ai, maravilhoso. Olha o livro da Gabi. A Gabi, vamos compartilhar aqui com o pessoal, né? Claro. Tá aqui, ó, Política, Substantivo Feminino. Maravilhoso o livro. E vamos comprar, sim. Até para, olha só, um despertar para o protagonismo das mulheres na democracia. Isso é maravilhoso, né? Antigamente as pessoas não falavam muito de política, né? E aí, de uns anos para cá, o negócio aflorou de uma forma até exacerbada. Mas é bom, porque é informação, né? Independente de qualquer coisa, acho que informação... Eu quando estava na idade do Matheus, eu não falava sobre isso. E hoje o Matheus está aqui no podcast e a gente falando sobre isso. Olha que maravilha. Você está entendendo alguma coisa, Matheus? Sim. Matheus, se prepare para o seu primeiro voto, Matheus. Vou deixar esse exemplar aqui com o Matheus, para ele se preparar para o primeiro voto. Porque é que vai fazer a diferença na vida deles, né? Por isso a importância, né? E esse distanciamento que a gente criou da política é muito cruel, né? Parece que é sobre eles e não é sobre a gente. Exato. Não, é sobre eles. Eles que resolveram concorrer, eles que estão lá. E reflete Não. 100% na gente, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente desmistificar isso, tirar esse bicho da papão que a gente tem, aí o jogo começa a virar. E a família, quando você falou, não, olha, agora eu vou me candidatar, como é que foi o posicionamento da sua... completamente. o meu pai, menos. Meu pai sempre gostou. Meu pai já tinha tido o convite para ser candidato a vereador. Ele sempre foi uma pessoa que era um pouco mais envolvido com os políticos da região e tal. Ele sabia o impacto um pouco mais disso. E ele, acho que viu que era um caminho meio natural pelo que eu estava seguindo, assim. Minha mãe também viu que era um caminho que eu ia seguir, mas minha mãe foi muito mais pé no chão no sentido, filha, as pessoas podem não entender sua decisão. E as pessoas que podem não entender, pode ser sua prima, pode ser sua tia, não é uma pessoa que você não conhece. Então, você vai passar por algumas coisas daqui em diante que eu não sei ainda se você está pronta para lidar. Uma coisa é a gente se candidatar com 40, 50, é diferente. Sim. Óbvio que tem experiência de vida. Outra coisa é você se candidatar com 26, 27. Eu fiquei muito próxima de uma candidata no ano passado que se candidatou com 23, sabe? As mulheres estão se candidatando aí cada vez mais jovens, porque elas estão entendendo o poder disso. Mas a grande preocupação da minha mãe, era com a minha integridade física, porque ela via as denúncias que aconteciam, os ataques, e de fato, como eu falei, eu fui expulsa de alguns lugares. Eu não sei se meu pai não estivesse comigo, se poderia ter alguma agressão física. Sim. Eu não cheguei a passar por isso. Agressões verbais eu passei por várias. Mas hoje em dia, a física, eles estão indo pra cima mesmo. Né? E aí minha mãe tinha muito esse receio. E por um desconhecido também, porque ninguém da minha família não era nem gestor público, não tinha um servidor público. Minha família empreende 95% da família, então eu era a primeira que ia passar por isso. Então tinha um medo do desconhecido e pais preocupados, óbvio, de como eu ia lidar com essas questões emocionais, físicas. Muita pressão, né? E profissionais também, Sim. porque eu acho que como a gente está, por mais que a gente tenha muita informação, a gente absorve aquilo que a gente quer e às vezes a gente fica intolerante ao que a gente não quer. Sim. Então, um dos outros medos da minha mãe era, e se não der certo? Né? Sei lá, eu poderia, gente, abrir a urna e ter 50 votos, só minha Sim. família ter votado em mim. Faz parte. Como que eu ia lidar com isso? E será que isso ia me prejudicar profissionalmente? Será que eu ia poder voltar a exercer algum cargo? Porque na prefeitura eu passei por 4 prefeitos. Por 3 partidos. Eu não tinha me filiado. Então, a gente sabe que tem um pouco disso também. Então, minha mãe tinha muito esse medo. Ela até hoje fala assim pra mim, e ela falou hoje de manhã, filha, você não vai se candidatar ano que vem, né? Eu não sei se eu tô preparada para passar por isso de novo. E eu não me candidatei ano passado, porque são muitas questões mesmo que a gente passa, emocionais, financeiras, psicológicas. Então, essa é a grande preocupação da família. Mas eu tenho uma família que me apoia muito incondicionalmente, assim. Eu sei o privilégio que é de forma total. Mesmo a minha família sendo um retrato do Brasil de esquerda a direita, eles entenderam a forma genuína com que eu estava me candidatando.
o quanto eu me preparei para isso, pós-graduação, eu sou mestranda em políticas públicas, não é uma coisa que eu estou fazendo, porque eu acho legal, e agora todo mundo quer ser político, todo mundo vai ser candidato, é porque eu realmente acredito no impacto das políticas públicas bem feitas e da representação. E aí eles me apoiaram, mas minha mãe até hoje acha que essa não é uma boa ideia e que eu deveria fazer qualquer outra coisa na minha vida. Ser empresário como eles e pronto. Ou seguir no jornalismo, ou seguir na gestão pública. Eu tomei uma decisão de vida, mas eu acho que eu não consigo mais desassociar esse impacto que a política tem. É minha missão mesmo. E aí eu estou entendendo esses lugares. Mas a eleição é uma coisa que a família sofre. Eu imagino. É que todo mundo acaba se envolvendo, né? Muito fortemente. Super. Meus pais iam pra rua todo dia comigo. E também uma vitrine, né? Meu pai tem comércio no bairro. Aí já perguntavam pro meu pai, mas qual é o partido? Ela tá apoiando quem? Aí não ataca só você, ataca seu pai também? É um baita constrangimento. Porque, poxa, ele vive disso, aí fica com medo. Será que alguém pode fazer alguma coisa? Vou perder cliente. Minha irmã também tem um restaurante. Então, essas coisas vão mexendo com a família. Não é uma decisão fácil, simples. Mas, mas a política foi muito boa também de ter me apresentado meu marido. Eu conheci meu marido na política. Ele é da política. Ele é da política. Mais um doido comigo. Mas isso fez com que eu também entendesse esse como um lugar menos solitário. Tá. Porque acho que quando você tem alguém ali dividindo o dia a dia, tal, que entende o que você está passando, a gente também precisa dos homens nessa conversa. Sim. Porque um dos erros que eu entendo que a gente anda cometendo é falar sobre mais mulheres em todos os espaços de poder só para as mulheres. Sendo que a gente precisa falar para os meninos, a gente precisa falar para os homens. Né? Eles são a outra metade da população. E se eles não entenderem que a gente também precisa estar nesses espaços, que não é sobre tirar os espaços deles. Poxa, gente, vocês tiveram séculos aí reinando absoluto. É sobre a gente também ter o nosso espaço e construirmos isso juntos. Né? Mulheres melhores que os homens. Somos metade da população. Esse é o equilíbrio, né? Exatamente. Mas se os homens não entenderem isso, poxa, a gente vai lutar sozinha há muitos anos. E aí ter homens que olham para esse lugar, que dão oportunidade para as mulheres, que olham para uma mesa e falam, poxa, não tem mulher aqui, alguma coisa está errada. Preciso olhar para isso diferente. Então, fica o convite também para os homens, para os meninos fazerem essa reflexão de que espaço e que lugar eles estão colocando as mulheres na vida deles. Porque eu acho que eles já podem começar aí a nos ajudar para que essa luta seja menos penosa. Porque é cansativo. Sim. E aí eu não desejo que a gente perca as energias e aí eles podem vir para ajudar a gente. É árdua, né? Mas tem um porquê, né? Mas o seu esposo é do mesmo partido, tem os mesmos ideais? Como é que funciona? Porque senão não ia dar certo. Mas eu conheço aqueles que, né? Eu não recomendo. Porque isso... O estresse deve ser muito grande, né? E quando a gente vive nesse nível, assim, não tem mais separação muito de vida pessoal e vida profissional. E teve uma vez que uma tia minha falou assim, eu achava que político não trabalhava, mas eu olho pra você só trabalha. Aí eu fiz, mas é porque a gente tem esse preconceito, né? Não trabalha, só ganha dinheiro e tal. E muito da nossa vida pessoal, final de semana, eu trabalho sábado, domingo, tá a grande maioria? Olha, eu tive boas experiências. E vai parecer que é mentira minha, mas ou eu tive sorte, ou eu, por energia, por ideal, fui distanciando das pessoas que não tinha muito a ver comigo. Claro que tem, mas gente, tem gente ruim, tem médico ruim. Em todos os lugares. Em todas as profissões. É que eu acho que o impacto de maus políticos é gigantesco na sociedade. Mas eu não recomendo ter um parceiro tão diferente ideologicamente, porque senão a casa deve ser um pé de guerra. Eu imagino. Imagina criar filhos. Não, eu acho que é melhor você ter um pouquinho de sinergia aí e mostrar, né, o quanto as coisas podem ser diferentes. E aí, a partir de qual idade, quando você fala de jovens, de repente os jovens se interessarem mais pela política? Pensando que você pode votar com 16 anos, Sim. Eu votei só com 18 obrigatoriamente. Mas é o que a gente sente. Hoje eles não querem. Mesmo tendo essa idade, eles não vão procurar. Eu entendo, né? Porque, pensa, eles... E a gente passou isso na pandemia, né? A gente viu as famílias brigarem, não se falarem.
por causa de eleição. Sim. São pessoas que se amam, pessoas que são do bem, não é porque a pessoa é do mal e gosta de estar político, é do bem. Não existe isso. São pessoas do bem que se amam, que brigaram. Se eu sou jovem, olho pra isso e falo, não quero. Não é isso que eu quero pra minha vida. Vocês se virem, vou voltar porque é obrigatório, vou justificar, não sei o que eu vou fazer. Então, eu acho que a gente tem um pouco de culpa também de como a gente está externalizando isso para os jovens em casa. Pensando que com 16 anos você já pode votar, eu super incentivo já a votar com 16 anos, tentar minimamente entender, assim, uns 14, 15, o que faz um vereador, um deputado, um prefeito, para quando chegar na urna, falar, eu sei o que essa pessoa está defendendo, eu vou cobrar essa pessoa, porque a gente tem que cobrar essas pessoas depois. E se você votou nela com convicção e depois ela chegou lá e foi outra pessoa, você daqui 4 anos vai votar em outra pessoa. Você não é obrigada a votar naquela pessoa sempre. Então, a gente adquirindo, acho que essa educação política, essa maturidade, a gente vai trazer essa política que a gente quer. Porque a gente fala da política que a gente quer, a gente fala do Brasil que a gente quer. Que a gente sonha, né? E todo mundo sonha com esse Brasil. Né? E aí, chega na hora da urna, a gente fala, vou votar em qualquer um. Não faz sentido, né? Então... Hoje, graças a Deus, não tem mais boca de urna, né? Porque antigamente o pessoal baixava, pegava o papelzinho. Tem. Tem ainda? O pessoal ainda insiste? Tem. Mas é bem menos, eu né? acho que tem menos, mas eu acho que ainda tem. Principalmente nas periferias, tem mais. A gente tem isso da compra de voto. E aí eu até brinco, gente, aceita o dinheiro e vota em quem quiser. Porque, olha, deixa pra lá. Mas ainda tem, sim. Educação política é algo que a gente precisa avançar ainda no Brasil. E as ideias de propostas, qual que é que você tem? Olha, quando eu vim deputada, e aí entendendo as diferentes esferas, porque um deputado estadual não pode prometer coisa que o vereador vai fazer. Sim. E muitas vezes eles prometem, porque eles sabem da ingenuidade do eleitor em relação a isso. E as pessoas esquecem, né? Saneamento básico, você vai falar no governo do estado. Creche, você vai falar no município. Não posso prometer uma coisa que eu não vou entregar. Então, eu falei muito de ensino técnico, porque eu realmente acredito que isso pode mudar o ensino aqui. E eu sei que essa é uma pauta também que tem seu coração. Meu olho brilha, né? Porque eu fiz o ensino técnico, eu fiz a escola estadual e para mim foi um divisor de águas. Até porque quando a gente não tem condições financeiras, não sabe se vai ter aquela situação, olha, será que eu vou conseguir fazer uma faculdade ou não? Então deixa eu me preparar antes, claro, né? Deixa eu ver realmente se eu fizer um ensino técnico, eu já vou ter uma base. Pode ser pequena, né? Porque também a nossa grade horária hoje já está mais estendida. Na minha época era muito curta, né? Mas pelo menos uma base técnica eu tive. Então, para mim é maravilhoso o ensino técnico. Isso melhora muito, transforma gerações. Sim. Eu tinha essa pauta do ensino técnico e de contraturno escolar também, ensino integral. Sim. Aí muito aliado ao esporte. Sim. Acho que o esporte pode ser um grande aliado à educação. Sim. Nessa parte do ensino integral. Como eu falei, de formar a parte social, a parte cognitiva. E a pauta das mulheres era uma pauta... Porque para mim é transversal. Sim. Se eu vou falar de saúde, eu consigo fazer um recorte de gênero. Se eu vou falar de esporte, eu consigo fazer. Infraestrutura, eu consigo fazer. E aqui na nossa região, a gente tem uma coisa muito de transporte também. Sim. É uma pauta que o Estado precisa ter. A gente tem uma chegada de metrô, mas que demora. E aí a gente tem um boom imobiliário, como que vai ficar saídas do bairro. Planejamento urbano é algo que eu gosto muito, porque impacta a qualidade de vida. Tem um conceito de cidade em 15 minutos. Mas para você fazer a pé, e a gente está muito distante disso aqui, né? Então, acho que transporte, governo do estado, é algo importante. E aí, planejamento urbano, nesse sentido, está mais ligado à prefeitura, era uma das coisas que eu também pautava bastante, e acreditando que os poderes precisam se conversar. Então, às vezes a gente tem um governador que é de um partido, um prefeito que é de outro, mas você não foi eleito só para defender o seu partido. Você precisa conversar com o prefeito, né? Com o presidente, né? A realidade de São Paulo, inclusive. É verdade. Então, o diálogo é algo que eu defendo muito na política. Sem o diálogo, a gente... Não chega em lugar nenhum. Nenhum. Na vida, né? Exatamente. Na vida. E aí você falou bastante da Lusa. Quer perguntar alguma coisa, Matheus? Olha, eu super curiosa aqui, querendo saber. Deixa o Matheus falar. Queria perguntar, porque você passou por muita coisa, né, na sua vida, né? E chegou em posições que é muito difícil para qualquer pessoa, não só para mulher, para homem também. É muito difícil. Então, como que fica o sentimento, né, depois, né, de você conquistar tudo isso, de você entrar no ramo do futebol, no ramo público, né, no ramo político? Como que fica a sensação, né, de eu consegui?
Vocês são muito generosos, gente. Muito generosos, imagina. Imagina, mas você está aqui na nossa frente, você é super jovem, está compartilhando 10 anos aí que você tem de experiência. É uma sonhadora, né? Eu sou. E aí a gente fica idealizando, mas tem gente que só fica idealizando a vida inteira. Você não, você foi lá e ó, eu vou de peito aberto, atrás dos meus sonhos, vou enfrentar esses desafios e vou realizar. Então isso pra gente também é maravilhoso, né? Ariano Suassuna tem uma frase que ele era um realista esperançoso. Essa daí é a minha frase. Eu sou uma realista esperançosa. Eu tenho o sonho e tudo, mas o pé no chão também. Sim. A gente não precisa nem inventar roda, nem querer um mundo muito distante, porque senão a gente não consegue fazer aquelas mudanças do dia a dia. O sentimento que fica, eu acho que tem muita coisa para fazer. Cada hora eu quero me aventurar em outra coisa, eu aceito 1 zilhão de desafios ao mesmo tempo, mas nessa ânsia de tentar colaborar o máximo que eu puder. Não recomendo, porque eu acho que a gente vai dissipando as energias. Eu tô tentando ser outra pessoa nesse sentido. Tô tentando focar um pouquinho mais agora. Eu fico muito feliz. Às vezes eu preciso lembrar, sabe? Das coisas que foram feitas. Porque uma das coisas que eu acho que a gente passa hoje é que é tanta informação, tanta coisa, que a gente não consegue decantar o nosso dia. Eu lancei meu livro na Bienal do Livro. E foi a maior Bienal da história do Brasil, do mundo, porque a nossa Bienal já é a maior. E aí, numa semana seguinte, já tinha acontecido alguma coisa, e aí meu marido falou, respira, você acabou de lançar um livro na Bienal do Livro, assim, absorve essa conquista, entende, e aí vamos para o próximo. Então, muitas das vezes, eu fico muito feliz por esse lugar. E eu acho que tem um pouquinho de sorte também. O mérito não é só meu. Eu não acredito nesse negócio que só o mérito. Tem um pouco de sorte, tem pessoas envolvidas. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Completamente impossível. Se eu não tivesse tido pessoas que pegaram na mão e falaram, eu tô com você, vamos fazer. Ou que me apoiaram de formas diferentes, me deram alguns insights, me ajudaram financeiramente na campanha. Essa minha amiga que falou, poxa, isso vai virar um livro. Então, ouvir também as pessoas que estão do nosso lado, acho que faz muita diferença. E a gente vai separando isso ao longo dos anos, né? Sim. Quais pessoas escutar ou não. Mas fica um sentimento de... Eu fico muito grata por tudo que eu já consegui fazer, mas acho que isso é só trampolim porque eu ainda vou fazer. Sim. Assim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu quero colaborar no melhor espaço possível. Esse não é e nunca será um projeto de Gabi de poder pessoal, zero. Obviamente, o ser humano é vaidoso, tá? E são outras questões que a gente leva para terapia. Sim. Mas eu enxergo a política como um projeto de poder coletivo. Então, enquanto eu puder ser uma peça que se encaixa num todo e que aquilo faz com que a máquina gire para impactar a vida das pessoas, ótimo. Então, o meu sentimento é esse. Com vocês falando, às vezes até que eu fico assim, é verdade, poxa, legal, foi bem legal ter feito isso. Mas ainda tem muita coisa pra gente fazer. Então... Conto com todos vocês que também estão nos assistindo para que a gente continue nessa luta. E buscando essas inspirações, né? Aí com o seu livro, já teve alguém que te ligou e falou, Gabi, eu li seu livro e mudou a minha vida. Teve. E é assustador. Abriu a minha visão. Não, é assustador. E o livro, eu trago várias mulheres no Brasil e no mundo. Mulheres que passaram pela minha vida, porque aí tem uma coisa um pouco mais pessoal, mas mulheres que mudaram a vida da humanidade. E aí, às vezes, eu recebo esse tipo de mensagem e lançar o livro tem um paradoxo aí pra mim. Porque eu escrevi, beleza, eu quero que as pessoas leiam, mas quando as pessoas falam que estão lendo, me dá um desespero. Porque eu fico, ai, será que as pessoas estão achando o quê do livro? Vão gostar. E aí, quando a pessoa fala, poxa, esse trecho fez todo sentido pra mim, eu fico, caramba... faz sentido para as pessoas. Poxa, que legal, que transformador. Essas ações conectarem. Porque conexão é uma coisa muito especial, forte, né? Então, eu já recebi algumas mensagens assim, eu fiquei super feliz. E aí eu falo, caramba, que poderoso. Isso aí você pode transformar vidas. Pois é, mas podemos todos juntos. Não me deixem sozinha nessa, pelo amor de Deus. Desde que queira, né? Acho que se cada um fizer, né? Se você tem aquela essência que você quer realmente se doar e falar, não, vamos fazer diferente, vamos buscar ajudar pessoas, é isso que transforma, né? É exatamente isso. É isso. E a Lusa? Como é que tá agora? Quando você saiu, colocaram uma outra mulher ou não?
Não. Que triste, que triste. Não. A gente tem uma vice-presidente na Portuguesa, que é a Denise Boni, é super parceira. Não tá nesse lugar só de social, é ela que toca o financeiro, tem um olhar muito aberto, a gente consegue construir muitas coisas juntas. Não é uma questão, mesmo para ser injusta aqui como eu tive, não é uma questão só da Portuguesa. A gente vê o barulho que a Leila faz enquanto presidente do Palmeiras. E eu, assim, posso concordar, discordar da Leila e tal, mas é um recado muito forte quando você tem uma mulher presidente de um clube do tamanho do Palmeiras. E ela tá sacudindo, né? Falando, bancando as decisões, falando com a torcida. Eu sei que a torcida do Palmeiras fica um pouco brava com ela, mas eu comecei a pensar em ser presidente da Portuguesa, depois que a Leila foi presidente do Palmeiras. Eu falei, gente, eu acho que isso pode ser legal, mas esse é o poder da representatividade. Eu não tinha me pensado nesse espaço. Sim. E aí, quando eu vi a Leila lá, eu fiz, bom, não vai ser fácil, mas pode ser possível. É verdade. E aí, se outras meninas, né, conseguirem ver isso, poxa, que legal. Eu acho que a gente tem um pouco dessa responsabilidade. Quando eu lancei um livro, várias minhas sobrinhas, né, filhas da minha prima, que são quase irmã, falaram assim, ai, tia, acho que eu vou escrever um livro também. Vai inspirando, gente, né? Isso às vezes a gente tenta abraçar o mundo inteiro e inspirar ali do lado pode ter um impacto tão grande, né? Porque a gente faz um efeito cascata disso. Mas na Portuguesa não teve. E aí agora com a gente passando por essa questão da SAF, que foi homologada essa semana, eu vou ser honesta, eu não vi como está a estrutura da SAF. Não me recordo de ter alguma mulher diretora. Mas agora já fiquei com a pulguinha atrás da orelha, vou averiguar essa questão. E eu gostaria muito, assim, que os gestores da SAF olhassem para o futebol feminino da Portuguesa com mais carinho. A gente vai ter Copa do Mundo Feminina no Brasil em 2027. Não acho que a gente ainda está preparado no nível consumidor do futebol feminino para que a gente faça uma Copa do Mundo Feminina bonita aqui. E aí tem questões de retorno financeiro, né? O futebol feminino passou muito tempo sem dar dinheiro e agora dá dinheiro. Que gira em torno um da mercado, parte financeira, né? É um mercado. E aí eu acho que se a Portuguesa olhar para isso, no sentido de mercado, vai ter um mercado gigantesco, porque todo mundo vai estar olhando para o Brasil e para futebol feminino. Vários recordes estão sendo quebrados com o futebol feminino, principalmente no futebol europeu. Eles têm uma cultura muito diferente, assim, Barcelona e Real Madrid do futebol europeu feminino é de encher Bernabéu, assim, é a coisa mais bonita que tem. O Barcelona, inclusive, quem gostar de futebol feminino é um case, o que eles fizeram lá é incrível. Aqui a gente tem o Ferroviária, o Corinthians, fazendo trabalhos muito bonitos também. Mas acho que os clubes precisam chamar um pouco mais a responsabilidade, olhar para o setor do futebol feminino. E eu espero muito que a Portuguesa faça isso. E eu vou estar inteiramente à disposição do clube para que isso se efetive, não tenho dúvidas. E só para a gente fechar, para eu entender, esse período que você passou na Portuguesa, você conseguiu alcançar alguns objetivos diferentes em relação ao que estava acontecendo no clube? Consegui. A gente conseguiu fazer um novo processo que impediu que fosse a leilão mais uma vez, que colaborou com esse novo caminho. Agora vai ter uma nova sessão de uso. Então, eu acho que a grande entrega que eu dei para o clube foi essa. Consegui... A Portuguesa tinha uma falha nessa questão de política institucional, então acho que essa foi uma das outras coisas. Olha, a gente precisa ter mais articulação com a prefeitura, a gente precisa entender mais como as coisas funcionam, vai passar uma revisão de plano diretor, a gente está numa área extremamente privilegiada da cidade, isso nos impacta como? A gente precisa saber. Então, acho que essas foram as contribuições que eu consegui dar. Eu fico muito feliz por essa passagem. Mas eu estou prontíssima para passar novamente pela Portuguesa. Só que eu espero que seja pelo futebol feminino dessa vez. Maravilhosa, já se preparando. E o futebol feminino, né, não só de clube, de seleção também, ele evoluiu muito, né, com o passar dos anos, né? Hoje a gente assiste muito mais futebol feminino, tem acesso a muito mais informação. Como que você enxerga, Gabi, essa evolução do futebol feminino, da seleção brasileira, dos times brasileiros mundo afora? Eu tive o privilégio de ver a Marta jogar já, e eu chorei mesmo, assim, assisti ela no Mané Garrincha lá em Brasília. E acho que a gente deve muito a ela, a Formiga, a Cici, há muitas precursoras aí que não tinham estrutura nenhuma, gente, assim... Tem vários documentários, inclusive, na Netflix, para quem quiser ver como que era a estrutura do futebol feminino antes. Elas usavam o ônibus mais quebrado que tinha, não tinha vestiário próprio. E aí, voltando um pouco para a política, foi ter
banheiro feminino no Senado em 2019. 2019 foi ter um banheiro feminino no Senado, porque eles achavam que ainda não precisava. As senadoras tinham que dar a volta. E sair do espaço. E 2019, ontem, né? Com certeza. E o futebol agora está melhorando na questão de infraestrutura, porque eu não acredito só em talento no gramado para você conseguir melhorar o futebol. Tem infraestrutura, tem preparador técnico, tem quais são as condições do gramado que elas treinam, uniforme. Elas treinavam com o uniforme masculino. E a gente tem outras questões físicas, biológicas. É muita coisa além do jogo, né? Muita coisa além do jogo. Então, também não dava para exigir delas um futebol no gramado excepcional, sendo que por trás disso, a infraestrutura era horrorosa. Era muito ruim. E aí a gente pode falar de dignidade menstrual. É óbvio que os gestores não estavam olhando para isso, porque eles estavam acostumados a fazer a gestão do futebol masculino. E na hora que a gente faz do futebol feminino, a gente muda no período menstrual. Consegue treinar? Não consegue? O calção é branco? Vai usar de que jeito? São várias questões que tem no recorte de gênero que é diferente. E aí eu acho que agora que a gente olha para isso, a gente começou a ter mais estrutura para o futebol feminino. Acho que a seleção, a Marta é mais premiada do que qualquer atleta masculino. Então, ela venceu pelo cansaço, pelo talento. Então, eu acho que ela ter vencido, aberto portas e ter se posicionado. Não foi algo só que ela entrava nos gramados, ela falava sobre isso. E poderia doer muito nela, ela poderia perder patrocínio. E ela ganhava 120 mil reais por mês, enquanto um jogador ganhava 120 milhões. Mas esses valores também não é muito exacerbado? 120 por mês a gente já... Né? Eu acho. Homens, milhões. É por isso que os clubes também não conseguem segurar, né? Sim e não, assim, eu acho que o futebol brasileiro, masculino como um todo, sofre essa questão de que a gente perde os talentos muito cedo, né? A gente porque lá fora eles ganham muito mais. Ganham muito dinheiro. E aí o nosso futebol acho que está perdendo um pouco de característica. Eu acho que os valores são exorbitantes, assim, gira muito dinheiro, mas a minha preocupação não existe nenhum retorno para a sociedade sobre isso. Sim. Eu não vou falar que existe nenhum para eu não ser leviana, porque tem clubes que olham para essa parte e conseguem fazer um retorno para suas comunidades. Mas eu acho que isso poderia ser muito mais efetivo. Poxa, vocês ganham milhões, sabe? De que forma vocês poderiam devolver isso para a sociedade de alguma forma? E aí, comparando o feminino com o masculino, a discrepância é gigantesca. Então, talvez a gente podia reduzir um pouquinho aqui, ganhar um pouquinho mais ali, tentar devolver para a sociedade, né? Então, acho que o futebol profissional pode ter um pouquinho mais de importância no impacto da vida das pessoas, e hoje tem menos, muito menos. Os próprios jogadores, né, mal se posicionam sobre algumas coisas. Acho que eles têm um caráter aí, não obrigando, né, porque tem essa discussão também, todo mundo agora tem que ter uma opinião sobre tudo, não acho que tem. Mas algumas coisinhas, eles podiam olhar para o país deles de volta. E tem vários que tem, né, projetos sociais e tal, mas eu tenho certeza que eles poderiam fazer mais do que eles fazem. E o futebol feminino só tem a crescer, viu? Tanto de mercado, quanto em termos de esporte e outras modalidades também, com certeza. E as meninas, hoje, elas querem participar mais ativamente, né? Querem, isso é muito legal, né? Mas porque elas têm referência. Quando eu estava na escola, não tinha a Marta, ou seja, a Marta existia, não era nesse lugar. Elas têm, e tem Campeonato Brasileiro, e tem a Tamires. Então, eu acho que elas conseguem olhar e falar, opa, tenho talento para isso, quero ir jogar bola. Sim. O poder da representatividade é transformador. E olha que a gente só falou de recorte de gênero. Se a gente for falar de recorte de raça e tal, aí a gente vai para outro lugar, porque tá faltando também. Outros desafios, né? Gente, é isso, Gabi. Maravilhada aqui te ouvindo. Tem mais alguma perguntinha? A gente pergunta, tem um monte, não tem não? Tem sim, a gente quer saber mais, né? É só chamar mais uma vez que eu venho. Com certeza, por favor. E a gente agradece a sua disponibilidade de vir até aqui, compartilhar isso com a gente, né? Falando de dois assuntos que são complicados até de falar, né? Que é política e futebol. Né? Mas você fala mexer com muitas torcidas ao mesmo tempo. Exato. Mas são coisas que os brasileiros amam. Amam não, né? O futebol sim, a política não. Eles estão aprendendo sobre política, né? E espero que eles aprendam a amar também e conhecer efetivamente a política, né? Para não perder aí o caminho. Pega aí para mim. A gente agradece de coração. Tem uma lembrancinha aqui para você. Imagina. Vou agradecer também a Single, que é uma gráfica que nos agraciou com uma lembrancinha aqui da Baltalks. Imagina, obrigada.
uma garrafinha aqui também para vocês. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. A gente que agradece a sua disponibilidade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado por compartilhar. Tenho certeza que as nossas alunas e alunos vão amar, porque os assuntos para eles são bem interessantes, né? E se Deus quiser, em breve estará aqui de volta para compartilhar aí os... Com certeza, né? Obrigada, Matheus, por participar também. Eu que agradeço também. Estamos encerrando aqui o nosso episódio do Baltalks, cara. Maravilhosa aqui conosco. E Gabi Sabino. E esperamos aí que vocês compartilhem, né? Porque são assuntos realmente que vai fazer a diferença aí para muita gente. Muito obrigada, até mais. Obrigada, gente. Obrigada.